Muito bem, minha gente. Nesse encontro, vamos continuar tratando da isenção. Vamos continuar tratando da isenção. Alguns aspectos estabelecidos no CTN. Vamos ao artigo 177 do CTN. Que, cuidado, traz aquela perigosa e traiçoeira expressão, salvo disposição de lei em contrário. Então vamos lá. Artigo 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Cuidado, salvo disposição de lei em contrário. A isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria e aos tributos instituídos após a sua concessão. Mas cuidado, muito cuidado, vamos ver isso numa figura que nos ajuda a chamar atenção para isso. Cuidado que isso é salvo disposição de lei em contrário. O que significa isso? Voltando a imagem para mim, cuidado, se cai numa prova o tarado do examinador, coloca, a isenção pode ser aplicada às taxas e às contribuições de melhoria e a tributos instituídos após a sua concessão? Sem dúvida que sim, desde que haja uma disposição expressa na lei que concedeu o benefício. Caso contrário, não. Certo? Se ele perguntar, não havendo uma disposição expressa na lei, pode ser extensiva às taxas e contribuições de melhoria e aos tributos instituídos após a sua concessão? Não. Mas se houver a disposição, sim. Essa expressão, salvo disposição de lei em contrário, ela é muito perigosa. Porque você lê o artigo e esquece que o CTN estabelece aquela regra, mas permite que o legislador a modifique. E aí pode gerar alguma confusão. Certo? Muito bem. Agora, um outro aspecto importante é o artigo 178 do Código Tributário Nacional. Antes de olharmos o artigo 178, ele trata de relações que surgem com relação à forma de isenção concedida. Porque a isenção, ela pode ser concedida por prazo certo. É dada uma isenção do IPTU para a indústria instalar no município, isenção essa por 10 anos, por prazo certo. Pode ser concedida sob condição. É dada uma isenção do IPTU para a indústria se instalar no município, desde que só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município. Ou isenção por prazo certo e sob condição. É dada uma isenção do IPTU por 10 anos e desde que só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município. Qual a consequência da forma de concessão da isenção? Essa consequência está no artigo 178 do CTN e é importantíssima. Vamos lá? Artigo 178 do CTN. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Olha o ezinho lá em vermelho. Em função de determinadas condições. Pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Observado o disposto no inciso 3º do artigo 104. E nós já vamos lá para o artigo 104, para depois explicarmos o 178. O artigo 104 determina que entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a imposto sobre patrimônio e renda que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável. Ou seja, vai entrar em vigor no dia 30 de abril do ano seguinte, depois do primeiro dia do exercício seguinte. Mas, então, tem que se observar isso. Pode ser revogada, mas tem que ser observado o artigo 104, inciso 3º
do Código Tributário Nacional. Voltando a imagem para mim. Então, o artigo 178 ele é muito claro. Ele diz que a isenção, salvo aquela concedida por prazo certo e sob determinada condição, ou seja, a concedida só por prazo certo ou só sob condição, pode ser revogada a qualquer tempo. A qualquer tempo. Observado o exposto no artigo 104, inciso 3º. Agora, se ela for concedida por prazo certo e sob condição, ela não pode ser revogada, e, evidentemente, se as condições estiverem sendo cumpridas. Se não estiverem sendo cumpridas, vai ser revogada sim, que nós já vimos, e vamos reforçar aqui o artigo 155 do CTN. Aqueles benefícios fiscais todos, moratória, parcelamento, remissão, isenção e anistia, quando concedidos em caráter individual, se as exigências não estiverem sendo cumpridas, será revogado e cobrado o tributo. Mas, caso contrário, se as exigências estiverem sendo cumpridas, não pode ser revogado o benefício fiscal se concedido por prazo certo e sob condição. Vamos ver uma figura para nos ajudar isso aí? Vamos lá. Isenção concedida por prazo certo ou concedida sob condição. Podem ser revogadas a qualquer tempo, obedecido ao artigo 104, inciso 3º do Código Tributário Nacional. No entanto, se ela foi concedida por prazo certo e sob condição, uma coisa e outra, ela não pode ser revogada se as condições estiverem sendo cumpridas naturalmente. Então, burro é o industrial que confiar numa isenção ou só por prazo certo ou só sob condição. Numa mudança aí de governo, pode ser uma virada política, pode ser revogada a isenção, quer tenha sido por prazo certo ou quer tenha sido sob condição. Certo? Então, muito cuidado com esse detalhe. Voltando a imagem para mim, se foi concedida uma isenção por 10 anos, pode ser revogada, por incrível que pareça. Se foi concedida uma isenção sob condição, como exemplo que eu dei, a isenção do IPTU, desde que a indústria só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município, pode ser revogada. Agora, se é uma isenção por 10 anos e desde que só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município, essa não pode ser revogada se as condições estiverem sendo cumpridas naturalmente. Ok? Muito bem, mas tem aspectos importantes para nós olharmos ainda. Vamos lá. O nosso STJ determina que, tratando-se de norma de isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa, verifique-se a conformação desta à exceção ao princípio da plena revogabilidade isencional, razão pela qual não pode ser alterada ou revogada por norma posterior. Então, observe que o STJ reforça o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional. Reforça o fato de que, se for concedida por prazo certo e sob condição, não pode ser revogada se, naturalmente, as condições estiverem sendo cumpridas. Muito bem, voltando para mim, nós já sabemos, quando falamos sobre moratória, sobre parcelamento, sobre remissão, sobre agora isenção, e vamos falar também quando falarmos sobre anistia, que estes benefícios fiscais, quando concedidos em caráter individual, já sabemos, em caráter geral, a lei concede benefícios sem qualquer exigência. Em caráter individual, a lei faz algumas exigências e, portanto, a sua concessão depende da lei e de um despacho da autoridade, não necessário quando concedido em caráter geral, mas necessário quando concedido em caráter individual, após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos exigidos. Muito bem. Quando concedida em caráter individual, ela não gera direito adquirido,
Nós já vimos isso e vamos reforçar isso agora no estudo do artigo 179 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, ou seja, quando concedida em caráter individual, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa. Essa é a característica do benefício concedido em caráter individual. A necessidade da lei de um despacho da autoridade administrativa após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos exigidos. Muito bem, então, é efetivado em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Então, minha gente, isso é o que nos determina o artigo 179. Observe que a concessão da isenção em caráter individual, a lei que a concede traz requisitos a serem cumpridos pelo sujeito passivo, então a sua concessão depende da lei e do despacho da autoridade. Quando concedida em caráter geral, a lei que a concede não traz requisitos a serem cumpridos pelo sujeito passivo, então sua concessão só depende da lei. E observem que este mesmo quadro que você está vendo aí, aplica-se a moratória, aplica-se a parcelamento, aplica-se a isenção e aplica-se a anistia também. Só não se aplica a remissão, porque no caso da remissão, ela só pode ser concedida em caráter individual, de acordo com o artigo 172 do Código Tributário Nacional. Muito bem, voltando para mim, então esse é um detalhe muito importante, a possibilidade de concessão em caráter individual e a possibilidade de concessão em caráter geral. Antes de olharmos o restante do artigo 179, vamos dar uma olhada numa decisão judicial importante com relação ao tema. Vamos lá. De acordo com o STJ, considera-se para fins de concessão de isenção a lei vigente no momento em que o pedido ingressa para exame no órgão administrativo competente. Se, nessa oportunidade, enquanto se atendidos os requisitos necessários à obtenção do benefício, terá o contribuinte direito a este, ainda que a lei isentiva venha a ser revogada após a protocolização do pedido. Olha como é importante essa decisão do nosso STJ. Voltando para mim. Quando concedido em caráter individual, portanto, o sujeito passivo tem que ir na repartição e comprovar que se enquadra dentro dos requisitos exigidos e a autoridade vai verificar, etc. Vamos imaginar que ele entre com o pedido, apresentando toda a documentação necessária, mas demora a decisão e quando, antes da saída da decisão definitiva, concedendo ou não o benefício, é revogada a lei isentiva. Ora, minha gente, é lógico que o sujeito passivo terá direito ainda à isenção, embora a lei já esteja revogada, porque ao entrar com o pedido e com toda a documentação correta, cumprindo as exigências da então vigente lei, ele cumpriu as obrigações, certo? E, portanto, vai ser concedido sim o benefício, muito embora a lei concessiva já tenha sido revogada à época da decisão. Mas na época em que ele entrou com o pedido, estava em vigência a lei. Olha como é importante essa decisão do STJ com relação à concessão da moratória em caráter individual. Aquela na qual a sua concessão depende da lei autorizativa e do despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro dos requisitos exigidos. Muito bem. Além disso, o artigo 179 traz outros parágrafos importantes com relação a essa concessão em caráter individual. Mas nós vamos olhar esses detalhes no próximo encontro, onde continuaremos o estudo dessa hipótese de exclusão do crédito tributário, que é a isenção. Até lá.